Hoje vamos falar sobre gatilhos mentais. O que é que são gatilhos mentais? Basicamente, antes de tu criares uma estratégia de marketing, antes de até entrares nas técnicas de vendas, é muito importante entenderes como é que nós pensamos, como é que nós tomamos decisões. Depois de eu entender como é que as pessoas tomam as decisões, é muito mais fácil eu criar uma boa estratégia de marketing, é muito mais fácil eu fazer com que um cliente comprador aceite fazer uma proposta, é muito mais fácil fazer com que um cliente vendedor aceite me dar o imóvel em exclusivo. É muito melhor do que ter técnicas agressivas de vendas que, embora funcionem, não vou dizer que não funcionam, os scripts são importantes, mas é muito mais importante o trabalho antes, o trabalho de persuadir a pessoa que quer trabalhar connosco, do que esse trabalho mais agressivo de técnicas de vendas, todas XPTO. Embora funcionem, mas isso é o que faz muitas vezes depois as pessoas desistirem do negócio. Então, vou-vos falar sobre 6 gatilhos mentais que vão-te fazer uma diferença enorme no teu trabalho, na tua facturação. As vendas vão parecer cada vez mais fáceis, cada vez mais simples. Agora, eu gosto de dar uma pequena ressalva logo desde o início, porque as pessoas não gostam de gatilhos mentais, porque acham que gatilhos mentais é manipular as pessoas. Não. Persuadir é completamente diferente do que manipular. Só que é normal que as pessoas acabem por misturar ambas. Mas basicamente, persuadir o que é? Persuadir é ajudar alguém a tomar uma decisão que eu sei que é boa para ele. O que é manipular? É eu vou induzir alguém em erro para tomar uma decisão que é boa para mim e que talvez não seja boa para ele. Porquê é que as pessoas tendem a confundir estas duas? Porque as ferramentas utilizadas são as mesmas. E gosto de dar um exemplo da faca. Se eu tenho uma faca na mão, e com uma faca na mão eu posso ou cortar uma maçã, como posso ferir alguém. Então o problema não é a faca. O problema é os valores da pessoa que tem a faca na mão. Então isto é igual. Os 6 gatilhos mentais que nós vamos falar agora, que existem muitos mais, existem quase centenas, mas vou-vos falar dos mais importantes e das principais famílias, de gatilhos mentais, e vou-te explicar como é que tu podes usar no teu dia-a-dia. Estes gatilhos mentais têm de ser feitos sempre com honestidade. E estes gatilhos mentais, se não forem feitos com honestidade, podem ser usados para burlar alguém, por exemplo. Então, a mesma ferramenta pode ser usada para manipular ou para persuadir alguém. E eu confio que, se tu estiveres a ver este vídeo, que vais usar para o bem dos teus clientes. Depois, indiretamente, aqueles, como é para o bem dos teus clientes, eles vão querer trabalhar contigo. Então, não esqueças sempre esta. Então, a regra número 1 para usar gatilhos mentais é sempre usar a honestidade. Vamos ser completamente sinceros, o burlão só consegue ser burlão até ser apanhado. Então, ele consegue usar estas ferramentas para burlar as pessoas, a partir do momento que é apanhado, ele não consegue burlar mais ninguém. Então, com honestidade, tu não vais ser apanhado, porque estás a fazer isto de coração cheio, estás a fazer isto para ajudar as pessoas. Por isso, tu consegues ter uma carreira enorme. Por exemplo, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, usava gatilhos mentais não por marketing, não por técnicas de vendas, mas não, ela usava coisas que conseguiam influenciar as pessoas. Porque quem consegue influenciar muitas pessoas, quem consegue fazer com que as pessoas sigam uma determinada pessoa, usam muito estes gatilhos mentais. E já vais entender um pouco isto porquê. Como é que nós decidimos fazer isto. Então, basicamente, quais são os objetivos aqui dos gatilhos mentais? Basicamente, eles têm 2 grandes objetivos. O primeiro é que a pessoa pare e preste atenção. Principalmente nos dias que correm, há muita informação, há muita publicidade, nós passamos de carro, é uma publicidade, é o rádio, depois vamos ao telefone, é tanta publicidade, e pode não ser publicidade, podem ser coisas que requerem a nossa atenção. Então, é importante que a pessoa pare de fazer o que esteja a fazer para prestar atenção ao que eu estou a dizer. Imaginemos no Instagram, ou no Facebook, ou no YouTube, e estar a ver um vídeo, parar. Estou a fazer scroll e paro. Ok, então o primeiro objetivo é prestar atenção. E o segundo, o que é? É entrar em ação. O que é entrar em ação? Eu quero que a pessoa faça o que eu lhe vou pedir para fazer. E nisto, estamos a falar em marketing, mas marketing pode ser dar-me o seu contacto, como pode ser numa visita que a pessoa faça a proposta depois de gostar do imóvel, ou pode ser entregar-me um exclusivo depois de fazer a apresentação de serviços. Então, a pessoa tem de, entre aspas, obedecer. Então, os 2 grandes objetivos dos gatilhos mentais são esses. Então, agora, Tony, mas isso é tudo treta, porquê que isto funciona? Paul MacLean foi o primeiro cientista a dividir o cérebro em três partes. Hoje em dia, claro que a ciência está muito mais avançada, mas Paul MacLean foi o primeiro a fazer isso.
E ele na altura, ele percebeu-se que as pessoas tinham 3 cérebros diferentes, entre aspas. No cérebro não há 3 cérebros diferentes, enganei-me. Nos 3 cérebros havia 3 partes diferentes. Então, qual era a parte? Há o cérebro reptiliano, que é o cérebro reptiliano. É o cérebro mais instintivo, que está ligado à nossa sobrevivência. Basicamente, a reprodução. Se eu estou quase a cair de um abismo e não penso, e não vou pensar, olha, estou quase a cair de um abismo, o que é que eu faço? Não. Tudo o que tem a ver com a nossa sobrevivência. Se eu estou a andar de carro e de repente passa alguém à frente e não penso, estou em quarta, vou passar para a terceira. Não, eu desvio-me logo. São coisas que estão ligadas à nossa sobrevivência. Depois tem o cérebro límbico, o emocional. Isto está ligado aos nossos sentimentos. Isto, por exemplo, é o que está ligado, é o que faz eu ter amizade por alguém, amor, nojo, tristeza, saudade. Okay? É esta parte do cérebro que está ligada aqui, a parte límbica, o cérebro límbico, o emocional. E depois tem o neocórtex, também conhecido por cérebro racional, que nos distingue dos animais. Por exemplo, 2 cães podem ladrar um com o outro, mas não conseguem ter uma conversa. Então, por isso é que nós somos animais racionais e eles são animais irracionais, porque eles não têm esta parte do cérebro. Esta parte do cérebro é o que faz que nós conseguirmos falar, conseguimos dizer 2 mais 2 é igual a 4, é que conseguimos criar uma certa lógica. E já foi mais do que estudado que a maioria das nossas decisões são inconscientes. Quer dizer, ser inconsciente quer dizer que não é racional. Se não é racional, quer dizer que é feito através dos sentimentos. Então, é feito através deste cérebro límbico, do cérebro emocional. Já fizeram várias experiências, não me recordo agora do nome, era aquele capacete que eles põem na cabeça, deves conhecer de certeza, que depois a pessoa mostram imagens e dizem que para a pessoa tomar uma decisão. Então, quando a pessoa tomava as decisões, que isto pode ser decisão de compra, como pode ser decisão de qualquer coisa. É como é que nós decidimos. O cérebro límbico é acionado num instante, milésimos de segundo, e depois é o cérebro racional que toma a decisão. Por isso é que há um chavão, que deves já ter ouvido falar muitas vezes, que é nós compramos com emoção e depois justificamos a compra com a razão. O que é que isto significa? Nós gostamos, a parte emocional do cérebro primeiro entra em ação e depois a parte racional do cérebro começa a pensar: será que vale a pena? Será que faz sentido? É a mesma coisa. Tu queres trocar de carro, queres comprar uma caneta ou um telefone. Tu primeiro saiu um telefone novo e queres comprar este telefone. Porque tu queres, é o gosto do telefone. Depois é a parte racional que começa: mas será que vale a pena? Será que o meu ainda está bom? Será que isto é caro? Será que não sei o quê? Será que vão baixar o preço? Então a parte racional depois começa a ver se faz sentido ou não. Mas tu nunca compraste nada que antes de comprar tu não tenhas gostado. Então, nós temos de gostar primeiro. E isto não é só este gostar. Pode ser um sentimento de... muito no marketing fala-se muito do FOMO, que é o Fear of Missing Out, que é eu tenho medo de não estar presente. Então, também é um sentimento. O medo também, por isso é que dizem, o medo vende muito. Tal como todos nós sabemos, o sexo vende muito, que é um sentimento. Então, não é só o gostar do que nós estamos a fazer, é criar uma emoção na pessoa para que a pessoa... nem sequer a parte racional do cérebro não entra em ação. Eu gostei e eu vou comprar. Então, é isto que nós temos de fazer. Agora, qual é o poder disto? Por isso que eu estava a dizer que isto tem de ser feito com honestidade. Como isto é tão forte, e a pessoa, em princípio, racionalmente nem sequer vai pensar se compra ou não, tem de ser feito sempre com honestidade. Por isso, se eu vou mostrar um imóvel a um cliente comprador e eu sei que aquele imóvel é o ideal para ele e ele gosta, só que ele está com um pedaço de receio de fazer a proposta, não há mal nenhum se eu utilizar algum gatilho mental, alguma ferramenta, para que faça com que ele fique com o imóvel. Porquê? Porque eu sei que é bom para ele. Eu sei que ele não encontra que está bom para esse e que ele não vai encontrar melhor. Só que, por alguma razão, ele tem algum receio de avançar. Então, eu devo usar. Como? Eu confio que eu sou o melhor angariador da minha zona. E ele tem medo de me dar exclusivo, e tem de criar aqui uma necessidade, um desejo de trabalhar comigo. Porquê? Porque eu sei que é melhor para ele. Eu confio que é melhor para ele. Agora, na parte da proposta, por exemplo, se eu sei que aquele imóvel está caro, que o do vizinho está mais barato, e posso usar uma ferramenta para que ele faça a proposta agora antes que ele veja que o outro está mais barato. Isto é manipular, já não é persuadir alguém. Porque eu estou a fazer com que ele tome uma decisão que é boa para mim e não é boa para ele. Então, esta é a grande diferença. Por isso é que as mesmas ferramentas dá para usar para um ou para o outro. Então, vamos falar dos chás. Qual é o primeiro? Dos mais importantes.
Reciprocidade. O que a reciprocidade diz? Reciprocidade basicamente diz nós tendemos a retribuir tudo o que nos é dado. Mas estou a passar na rua e vejo alguém e digo um bom dia, boa tarde, a sorrir. Em princípio a pessoa vai devolver esse bom dia, boa tarde. Mas também se eu estiver a passar na rua e eu der um pontapé a alguém que esteja a passar, essa pessoa também, em princípio, vai devolver com um pontapé ou pior. Então o que eu estou a querer dizer é, nós tendemos sempre a devolver o que nos é dado. Tanto bom quanto mau. E isto é importante ter esta noção. Tanto bom quanto é mau. E depois, para isto funcionar, outra vez, isto nós tem de ser feito com honestidade, ok, claro, e depois, nós temos de ser os primeiros a entregar. Não é depois de eu passar, a pessoa diz bom dia que eu vou dar bom dia. Isso, ok, funciona, mas funcionou, a reciprocidade foi ao contrário. Foi de mim para outra pessoa. Então, eu não devo ficar à espera que o cliente me dê algo, entre aspas, para eu entregar. Eu tenho de entregar sempre algo primeiro. Exemplos que tu podes usar. E ainda bem que eu vi isto aqui, que íamos esquecendo. Isto tem uma validade de tempo. O que é uma validade de tempo? É, quanto mais próximo, imaginemos, eu passo pela pessoa aqui na rua, ela diz-me bom dia, eu não digo hoje. Hoje eu não digo bom dia, passo amanhã. Amanhã não vou dizer bom dia, entre aspas. Tipo, porquê? A lógica é na hora. Então, vou dar outro exemplo, se calhar até vai ser melhor. Estávamos no escritório e depois íamos tomar café. E dizia, olha, vamos tomar café. Então eu chegava lá e percebi-me que não tinha dinheiro. E tu pagavas-me no café. O que é que sentia? Eu ficava em dívida contigo. A reciprocidade é um sentimento de dívida. E eu falei, caraças, olha, amanhã estamos a ir ao café e eu pago-te o café. Normalmente o que eu vou dizer é isso, eu pago-te o café, eu trago-te €1 e depois vou-te dar. E tu dizes, não, já tarde, depois pagas o próximo isso. Amanhã eu vou-me lembrar, daqui a 15 dias é um café e já não me recordo. Então o que eu estou a querer dizer, há um prazo de validade. Por isso, tu deves pedir testemunhos, por exemplo, deves pedir testemunhos aos clientes logo no dia da escritura. Porquê? Ou até no contrato de promessa, até pode ser antes. Mas pelo menos a escritura funciona bem. Porquê? Porque está fresco. O cliente sente-se contente contigo. Se for 1 ano depois, 6 meses depois, 3 meses depois, claro que ele ainda vai estar contente, só que não vai estar com o tal sentimento de dívida que estava no dia da escritura. Então tem de ser feito logo. E depois, há alguns que têm validade superior a outros. O que eu estou a querer dizer é, tipo, ok, o café daqui a 15 dias não me recordo, mas imaginemos, tu salvaste uma vida. Daqui a 15 dias ainda estou em dívida contigo, daqui a 1 ano ainda estou em dívida contigo. Porque isso não me esquece. Então, se salvaste a vida de um filho meu, ok, estou em dívida contigo para o resto da minha vida. Porque é algo tão forte que não esquece. Então, a reciprocidade também tem isto. Nós temos de entender que há pessoal que sente-se mais em dívida ou não, depende do que nós estamos a ajudar a pessoa. Ok, exemplos que tu podes usar no ramo imobiliário de gatilhos mentais, de reciprocidade. Por exemplo, fazer conteúdos informativos. Este conteúdo que nós estamos a fazer aqui, outra coisa importante, os gatilhos mentais são todos interligados. Depois tu vais-te a perceber, de alguns que eu vou falar aqui, eles estão interligados. Não é este é este, este é este, não. Isto é uma teia. Por isso é que eu acho que eu considero que o marketing é uma teia. E depois da pessoa entrar na teia, a pessoa diz, eu quero ficar com esta pessoa, eu quero falar com esta pessoa. E nós conseguimos fazer isto. A Apple faz isto muito bem. Depois de comprares, e eu não sou fanático da Apple, mas sei que eles fazem isto bem. Depois de comprar um telefone, compras os AirPods, compras o computador, compras isto, compras aquilo, acabas por estar na teia deles, porque eles conseguem usar esses gatilhos mentais. Por exemplo, não vamos falar aqui hoje, mas comunidade faz parte de um gatilho mental. Então as pessoas querem fazer parte da comunidade da Apple. Por isso é que nos computadores deles tem sempre a tal maçãzinha atrás. Porquê? Porque se não tivesse o logotipo, as pessoas se calhar não compravam tanto. As pessoas querem mostrar que fazem parte daquela comunidade. E isso é um gatilho mental também. O gatilho mental de comunidade ou de tribo já vem dos nossos antepassados, porque quem não fazia parte da tribo, mais provavelmente morria. Então, é normal haver as tribos, como existe dos benfiquistas, dos portistas, dos partidos. Essas tribos envolvem muita paixão. E existe, entre aspas, o Android e a Apple. Então, existem essas tribos e as pessoas querem fazer parte de uma da outra. Atenção, já agora que esqueci-me. Isto não aumenta de 0 para 100%. São tudo coisas que aumentam um pouco a probabilidade das coisas correrem bem. Agora, se as coisas todas funcionarem, a teia fica mais bem composta. Agora, não é uma varinha mágica, não é eu vou fazer isto e as pessoas vão decidir de uma forma. Não. Nós todos pensamos de maneira diferente e isto tudo faz com que aumente a probabilidade das coisas correrem para o desfecho que nós queremos. Então, vários conteúdos informativos. Este conteúdo que eu estou a fazer, pode criar, ou não, mas pode criar alguma reciprocidade. Porquê? Provavelmente nós nunca falamos pessoalmente, mas já começa a gente entender alguma coisa sobre isto
sempre pagados e eu não estou a fazer isto para que tu me pagues. Eu estou a fazer isto para que se um dia tu quiseres ou entrar numa imobiliária, entrares connosco, se quiseres ter uma imobiliária, entrares connosco, ou se não quiseres, está tudo certo. Porque as regras do jogo são, mas demos, se 1000 pessoas veem isto, e se calhar só vou trabalhar com 5 ou 6. E está tudo certo. Porque eu não me importo, porque eu quero também ajudar o ramo imobiliário. E os consultores imobiliários que trabalhem comigo ou não trabalhem, que quero melhorar o ramo em si. Basicamente isso. Mas existe esta reciprocidade. Okay? Isto e a autoridade que vamos falar daqui a pouco, que também está interligado aqui. E prova não existe tanto. Prova social pode vir a existir, mas já vamos falar disso também daqui a pouco. Por exemplo, entregar o dossiê para a ingreção antes na altura da primeira visita é importante. Há pessoal que só entrega isto depois, na altura da prestação de serviços, não faz sentido. Tem de ser entregue antes, com dicas que ajude o cliente a vender a casa. Tony, mas ele não assinou comigo. Por isso mesmo, como ele ainda não assinou contato contigo, tu deves fazer isso. Deves entregar dicas para que ele consiga, quase como se ele conseguisse vender sozinho. Só que ele não vai querer, que ele vai trabalhar contigo porque estás a criar reciprocidade e autoridade, que vamos falar daqui a pouco. Dar dicas de home staging, quando fores ver a casa, fazer o estudo de mercado, resolver alguma situação burocrática. Isso tudo faz parte da reciprocidade. Atenção! Por exemplo, fazer o estudo de mercado. Hoje em dia já não cria tanta reciprocidade como criava antes. Porquê? Porque já quase todos fazem estudo de mercado. Então imagina, e ainda bem, mas antigamente, estamos a falar de 10, 15 anos, era raro a imobiliária que fazia estudos de mercado. Então as imobiliárias começaram a fazer estudo de mercado, as pessoas iam, olha, porreiro, e é gratuito, tenho de pagar e tal. Não, é gratuito. Ok, ficaram contentes. Isto é uma coisa que imaginamos nas obras. Houve uma altura, muitos anos atrás, que até já nem sequer do meu tempo, mas já disseram, que pediram um orçamento, os orçamentos eram pagos. Ok, e para pedir um orçamento era pago. Hoje em dia, os orçamentos normalmente são grátis. Então, a dizer que o orçamento é grátis não cria reciprocidade, porque todos são grátis. Então é isto que nós estamos aqui a dizer. Chega uma altura que, como todos fazem, o café que tem um bombom. Se o do lado também tem um bombom, os dois terem um bombom, não faz muita diferença. Ou se calhar já tem ou ter um chocolate diferente, ou não sei o que mais. Porquê? Porque os dois estão em pé de igualdade. E isso é bom porquê? Porque isto eleva o mercado. Por exemplo, há situações de consultores que, em vez de fazerem um estudo de mercado feito por eles, não, eles contratam 1 ou 2 engenheiros, avaliadores, e a avaliação é feita por engenheiros avaliadores certificados. E é uma avaliação que é paga e o consultor paga. Ok, aí se calhar cria um pouco mais de reciprocidade. Porquê? Porque é algo que poucos consultores fazem. E se for bem explicado isto ao cliente, o cliente pode notar aí uma certa diferença. Ok, o dele não é ele que faz, é mesmo peritos, avaliadores que fazem o estudo de mercado. Então pode criar uma maior reciprocidade. Segundo o gatilho mental, a autoridade. O que é que a autoridade diz? Basicamente, a autoridade diz: quando há uma figura de autoridade, é maior a probabilidade das pessoas agirem de forma obediente. Mesmo se essa autoridade for legítima. O que é que isto significa? Imaginemos, eu estacionei o carro lá, mal parado. Vem uma pessoa e diz: não podes estacionar aí. Eu não vou fazer isso, que é falta de respeito, mas eu posso virar as costas e ir embora. Agora, basta ele tirar a carteira e mostrar que é polícia, e ok, tenho de tirar o carro. Então, de repente, ele é uma figura de autoridade para aquela questão. Se ele tirasse a carteira e dissesse que era médico, não faz diferença nenhuma, porque pode ter autoridade no hospital ou na consulta. Acolá não é. Acolá, se é um polícia, seja engenheiro, se é alguém em trânsito, ok, é autoridade e eu tenho de tirar o carro. Então, uma figura de autoridade é isto. Por isso é que nós obedecemos os nossos pais. Os nossos pais são uma figura de autoridade. Só de vez quando acontece porcaria, entre aspas, e nós já vemos, já não é de autoridade para mim. Nós sentimos isso. Então, a partir desse momento, o pai ou a mãe pode falar alguma coisa e nós já não obedecemos. Porque ele fez algo que nos feriu, entre aspas. Então já deixa de ser autoridade. E estou a falar pai ou mãe, como posso estar a falar do chefe de equipa, do broker, ou isso. Pode chegar a uma altura que vai escalar a autoridade, mas houve algum valor que foi cobrado e já digo, se ele pensa assim, ele já não, entre aspas, não há nada para mim, já não o vejo como autoridade. Então já não lhe consigo obedecer. Não por falta de respeito, mas eu sinto que ele já não é uma autoridade. Então a autoridade faz com que as pessoas nos obedeçam. Isto é dos gatilhos mentais mais importantes. Como é que podes usar isto no ramo imobiliário? E atenção, a autoridade não é de um dia para o outro. A autoridade tem muito a ver com o resultado. As pessoas com maior resultado tendem a ter mais autoridade. Então, o resultado está muito ligado à parte da autoridade. Claro que nós podemos alavancar isto um pouco mais rápido através do marketing digital.
Por exemplo, o pessoal da antiga diz, o melhor marketing é o boca a boca. Claro que o melhor marketing é o de boca a boca. Ninguém diz, nunca ninguém vai dizer que é o contrário. Porquê? Porque alguém está a vender-me nas minhas costas. Alguém está a dizer bem de mim nas minhas costas. Isso é a maior prova de autoridade que pode existir. Agora a questão é, isso é gota a gota, isso demora muito pouco tempo. Então, há outras formas para eu conseguir ganhar autoridade muito mais rapidamente. Antigamente tinha de ser assim porque não havia outra forma. Mas claro que o melhor tipo de marketing é o vender, alguém vender a mim antes de conhecer essa pessoa. Isso é o melhor tipo de marketing. Mas não é de um dia para o outro. Então, como é que nós conseguimos acelerar um pouco isto? Por exemplo, publicar livros, vídeos, não vais se calhar criar um livro, mas podes. Há consultores que já estão a escrever livros. Cria uma certa autoridade. Vídeos, YouTube, redes sociais, ok. No ramo imobiliário é preciso ter um pouco de atenção, porque enquanto eu estou a fazer um vídeo para consultores imobiliários, o vídeo do consultor a explicar muito, ser um vídeo, nós falamos já disto num vídeo atrás, ser muito educacional. Não sei se o cliente comprador ou vendedor quer ver vídeos de 20 minutos ou de meia hora a explicar como é que se compra ou vende uma casa. E não sei se ele quer isso. Quem quer é, se calhar, os investidores, se calhar pode não ser o teu público, mas se calhar são os investidores. Mas isso, já, se reparar, já é um vídeo sobre investimento. Que é sobre investimento, alguém quer investir através do imobiliário. Mas essa pessoa também vai ver vídeos de investimento sobre ações, ou sobre ETFs, ou sobre não sei o que, ou criptos. Então, é um nicho de investidores. Agora, o cliente normal, comprador ou vendedor, não sei se ele quer ver um conteúdo denso disso. Agora, podes criar conteúdos com autoridade. Se criares conteúdos com, em boas casas angariadas, que a casa é vendida, com prova que foi vendida, mostrar antes e depois é muito importante. O antes e depois, imaginemos, a casa não estava bem preparada para ser vendida, foste lá, preparaste a casa toda, fizeste homestaging e isso, e tiras a foto depois e publicas isso, ok? O que é que isso prova? Isto prova que tu entendes. Vou dar fora do ramo imobiliário para entenderem, para ser mais fácil de vocês entenderem. Um PT, como é que ele pode criar conteúdo? Ele pode criar conteúdo a demonstrar, imaginemos um nutricionista então, a demonstrar como é que se faz uma receita saudável, ok? Mas ele também cria autoridade, mas ainda cria mais autoridade, ok? Se ele mostrar antigos clientes dele que estavam mais gordinhos e mais magrinhos, ou estavam muito magrinhos e depois ganharam peso, ok? Porque as pessoas dizem, é uma prova. Então, a prova, que é outro gatilho mental, está muito ligada à parte da autoridade. Quanto mais estudos desses vocês tiverem, quanto mais provas vocês tiverem de vendidos, contatos promessas, fotos home staging antes e depois, mais as pessoas vão ver, caraças, não conheço este João, mas este João parece que trabalha bem e eu quero vender a minha casa e quero que ele faça isso na minha. Então, isso cria autoridade, cria muita autoridade. Então, estas provas antes e depois, vendidos, testemunhos, a qualidade do teu design também ajuda. Com isto, não quer dizer que tenhas de ter sempre fotos XPTO, não é nesse sentido. Nós também falamos disso num vídeo atrás, vai lá ver depois, no vídeo que fala sobre criação de conteúdo. Não precisas ter um design todo XPTO, não é isso, mas tens de ter um certo cuidado. Não precisas de ter um design, contratar um designer e tal, não. Mas tens de ter um certo cuidado, tens de ter uma certa elegância, que é para as pessoas verem, ok, ele tem isto, ele não faz isto às três pancadas, isto é pensado, ele faz isto a sério. É importante as pessoas terem essa percepção, porque tu vais ter as casas dessas pessoas à venda, ou essas pessoas vão comprar através de ti. Então é um investimento alto, então é preciso ter atenção a isso. Ajuda aqui na parte de como a pessoa pensa, da parte da autoridade. Terceiro, prova social. O que é prova social? Basicamente, prova social diz que quando estamos em dúvida, não é quando temos a certeza, quando estamos em dúvida, nós tendemos a decidir o que é correto ou não pelo que as outras pessoas decidem, pelo que as outras pessoas fazem. Tony, não é bem assim, porque eu penso pela minha cabeça e não penso pela cabeça dos outros. Sim e não. Claro que todos nós pensamos pela nossa cabeça, mas nós somos seguidores. O que é que isto significa? Imaginemos, tu vais para a Itália. Tu queres comer um gelado, não tens telefone, então não consegues ir ver o TripAdvisor, não consegues ver nada. Tens numa rua duas latarias, tens uma com a filha enorme e tens uma com a filha vazio mesmo. Em princípio, tu vais para a que está cheia. Claro que há sempre uma pessoa, eu vou para a que está vazia. Por isso é que eu estava a dizer, isto não é 0 ou 100%. Há sempre alguém que vai para a vazia porque não tem tempo para esperar, não tem pachorra, não tem paciência, ok? Mas normalmente as pessoas vão para a cheia. E atenção, não quer dizer que o que esteja cheio seja melhor do que está vazio. Porque aqui podem ser tudo atores. A gente não sabe. Só que a parte racional do cérebro que não quer entrar em ação. O que é que a gente pensa?
Pá, se esta está cheia e aquela tem muitas pessoas a querer, em princípio aquela deve ser melhor. Agora, racionalmente, a parte racional do cérebro, pá, e não sei se é melhor. Então, racionalmente, eu não sei responder a isto. Porque para racionalmente eu conseguir responder, eu tinha de ir às duas e provar. Então, basicamente nós tendemos a fazer o que os outros fazem. Por isso é que, há uns anos atrás, a moda era calças de boca de sino e todos usavam calças de boca de sino. Hoje em dia ninguém usa. Ou se calhar, quando estás a ver este vídeo, já estamos a usar todos outra vez. Porque se alguém começa a usar, todos usam. Tal como os ténis Stan Smith deixou de estar na moda depois de repente que todos começaram a usar. Então é isto, nós somos seguidores. E a forma como nós vestimos, se formos para o Japão ver, eu penso, acredita que em 2 semanas depois já te vestes de maneira diferente. Porquê? Porque queres fazer parte da tal tribo, ok? Mas também é a prova social. Se todos estão a fazer isto, eu também vou fazer isto. Então é muito importante esta prova social, dos gatilhos mais importantes. Como é que tu fazes? Testemunhos. Os clientes, tens pedido testemunhos sempre aos clientes. Isto, quando eu disse, não consegues ir ao TripAdvisor, qual é o melhor lado? Porque TripAdvisor é prova social. Nós vamos lá ver os testemunhos dos clientes. O Google My Business é prova social. Quando vamos ao Booking, ver os reviews dos hotéis é prova social. Isso tudo é prova social. É ver o que é que os outros estão a dizer sobre o que eu quero. E se os outros dizem que é bom, ok, então eu vou comprar. E atenção, eu não conheço as pessoas. Outra vez, podem ser atores pagos, o pessoal pago, para fazer reviews. Eu não sei se aquilo é verdade ou não, mas eu tendo a acreditar mais nisso do que a própria empresa. Então, isso é muito importante. Fotos, testemunhos com clientes. E atenção, e já agora, é bom ter fotos de testemunhos, tu com os clientes. Porque tu colocares só tudo bonitinho, um design nas redes sociais, o Tony fez um trabalho excepcional, é muito honesto. Assinado, João Silva. O que é que muitas pessoas vão pensar nisto? Este foi o Tony que escreveu sobre ele próprio. Porque será quem é este João Silva? Então o que eu quero dizer, se eu aparecer ao lado de um senhor e depois que o texto em baixo, ok, se calhar as pessoas vão tender a acreditar mais. Se for em vídeo, ainda acreditam mais. Porque até mesmo se for uma foto, eles podem dizer, esta Photoshop, este senhor se calhar é o pai dele. Então se for em vídeo, ainda mais. Então o que eu quero dizer e é o que vamos falar daqui a pouco, prova, há vários níveis de... Nós temos que pensar que as pessoas são desconfiadas. E há umas mais desconfiadas do que outras. E o teu marketing tem de ser a prova do maior desconfiado. Então, aquela pessoa que é mesmo muito desconfiada tem de dizer, é verdade. Ok? O que ele está a dizer é verdade. Isto não é fácil. Isto não é fácil de fazer isto. Mas tu tens de pensar, ok, quem está a ver isto é desconfiado. Quem está a ver isto vai duvidar de mim. Então, como é que eu tenho de fazer para que a pessoa não duvide de mim? Então, fotos, testemunhos com clientes é muito, e se tiveres muitas, ainda melhor. Ainda melhor. Mostrando-se ocupados, agenda vazia, a pior coisa que podes dizer é que tens agenda vazia. Mesmo tendo agenda vazia, tenta dificultar um pouco a marcação contigo. É importante que as pessoas sintam que tu não és fácil de marcar. Ninguém gosta quando se liga ao médico e só tem consulta 6 meses depois, não é? Mas todos nós gostamos de ir com esse médico. Porque nós não gostamos de ligar ao médico e ele diz, sim, eu tenho hoje à tarde, tenho disponibilidade. Caralho, se ele tem hoje à tarde, ele não tem clientes. Então nós começamos a achar estranho. Se ele não tem clientes, ele está gelado, a gelataria sem filha nenhuma, toda vazia. É muito importante as pessoas sentirem que eu estou ocupado. Quarto, prova. Prova, não vou alongar muito, basicamente a prova social o que é? É muitos testemunhos, ok? Prova social, por exemplo, é a quantidade, é muitas fotos home staging antes e depois. Ok, prova o que é? É ok, tens uma foto home staging, é considerado prova. Por que eu coloquei estes dois? Porque são muito fortes. Prova social é muito forte e prova também é muito forte. E a prova, é o que falei ainda há pouco, há vários níveis. Ok, tu tens de pensar que as pessoas estão desconfiadas. Então, o que é falar tem menos força? Falar é tipo, eu dizer bem de mim próprio. Não tem assim tanta força como se for alguém nas minhas costas a falar bem de mim. Por isso é que o cliente recomendado é bom. Nós dizemos a um cliente assim, sim, não se preocupe que eu consigo vender a sua casa, não, eu já trabalho há alguns anos e isto corre bem. Se for alguém, a pessoa vai tender a não acreditar, mas se for alguém a dizer, olha, vai com o Tony, vai dizer a uma pessoa, vai com o Tony, que o Tony consegue vender as casas, ele vendeu a minha, que vendeu no meu primo, vai com ele. A pessoa tende a acreditar mais quando a outra pessoa a dizer do que eu. Então o que eu estou a querer dizer é, há vários níveis de prova. E se for mais longe de mim, entre aspas, acaba por ganhar mais força do que se for eu a falar. Então, falar tem menos força, um print tem um pouco mais força, um vídeo tem ainda mais, vários vídeos ainda mais. Vários vídeos já entram na prova social. Então foi isto que falámos, antes e depois, fotos de vendidos. Há pessoal que diz, não, os vendidos é tudo para o ego. Isso é que há pessoal que faz para o ego.
pá, está tudo certo. Há pessoal que faz para o ego, que façam para o ego, não há stress nenhum. E o que é que tu fazes para usares como gatilho mental, como prova, para que as pessoas acreditem no teu trabalho? Isto é a mesma coisa do que... Então não é mais fácil quando tu vais para um lugar que tu não conheces e tu queres ir a um bom restaurante, não é mais fácil ir ao TripAdvisor para conseguir ver as reviews dos clientes? É, não é? Agora imagina que há um dono do restaurante lá que diz e não vou meter no TripAdvisor que isso é para ego. E tu vês, tu vês, pá, este restaurante até tem boa pinta. Deixa-me ver no TripAdvisor como é que está. E tu vais ao TripAdvisor e não está. Não é mais fácil de decidir? Não, desculpa, não é mais difícil de decidir esse restaurante como não tem as reviews? Era muito mais fácil se eu estivesse no TripAdvisor. Então, estes gatilhos mentais, este marketing é tudo feito para facilitar a decisão de escolha em ti dos clientes. Os clientes que não te conhecem começarem a confiar em ti antes de sequer te mandarem contacto. Então, isto é importante. Isto não tem a ver com o teu ego, não tem nada a ver com isso. Há pessoal que faz, porreiro, bom para eles. Tu, o que é que tu fazes para o teu marketing, para o teu gatilho mental? Para quando as pessoas chegarem ao teu pé, já dizerem, ok, eu confio em ti. As pessoas não vão dizer, mas tu vais sentir isso. E tu vais sentir que é muito mais fácil depois fechar uma venda, fazer uma angariação. Muito mais fácil. Não tem uma coisa a ver com a outra. Penúltimo, só falta 2. Curiosidade. O que é curiosidade? Basicamente, a curiosidade surge entre o que sabemos e o que queremos saber. Isto é dos gatilhos mentais mais fortes, a curiosidade. Isto é, pá, as novelas quando acabam. Aquilo está acabando, a novela e tal, não sei o que mais, depois acontece não sei o que, e o que vai acontecer, o que vai acontecer? Porquê? O final da novela, aqueles últimos 30 segundos de novelas, séries, o que seja, aqueles últimos 30 segundos são mais, se calhar, foram a melhor parte da novela toda. Porque aquilo aquilo está no que tu sabes e o que tu queres saber. Tu ficas louca, entre aspas, louca para ver o próximo episódio, para ver aquilo. Então, é muito, muito, muito forte isto. Porque um episódio de um para o outro, o que é importante? Quando eu faço o episódio 1, o meu objetivo qual é? Que a pessoa veja o episódio 2. Quando eu faço o 2, quero que a pessoa veja o 3. Quando eu faço o 3, quero que a pessoa veja o 4. Se eu conseguir fazer sempre isto, a pessoa vê a série toda. Então, isto é muito importante aqui no ramo imobiliário. Porquê? Tu, no contacto, tu queres que a pessoa aceite na casa dela, para angariar. Queres que a pessoa te aceite na casa dela. Quando tu vais à casa dela, tu queres que a pessoa queira falar contigo mais um dia. Porquê? É no segundo dia que tu vais fazer a prestação de serviços. Então, há muito consultor que diz Tony, eu consigo marcar a primeira visita, não consigo ir para a segunda. E nunca consigo passar para a reunião. Porquê? Porque já dá a informação toda, não deixa uma curiosidade para o segundo dia, para aquela reunião. Não deixa. É a tal história. É o final da série, dá aquela parte que parece que vai acontecer e eles dizem que aconteceu, tu dizes, olha, aconteceu isto, ok. O próximo episódio tu esqueces de ver, porque já não há aquele gatilho. Então, a curiosidade é muito, muito, muito importante. É dos gatilhos mais importantes. Para tu ver só uma parte, para tu ver, está provado que as pessoas que aprendem sozinhas, aquelas pessoas que, sei lá, eu quero saber o que é uma caderneta predial. E eu vou lá a pesquisar o que é uma cadeira predial. Como eu digo, eu quero saber o que é uma cadeira predial, quer dizer que eu tenho curiosidade. Então, a informação é retida durante muito mais tempo do que se eu estiver numa formação e alguém me dizer, olha, agora vamos falar sobre cadeira predial. Cadeira predial é isto, isto e isto. A informação pode ser a mesma, mas só por eu ir atrás da informação e por ser eu a ter a curiosidade de aprender essa informação é muito mais retida. Por isso é que as melhores formações são aquelas que nós pagamos, entre aspas. Porquê? Porque se eu pago, não é pelo dinheiro em si, mas fui eu que decidi ir. Foi uma formação que eu decidi investir, ok? E vou atrás disto. Eu quero reter tudo, então eu vou como se fosse uma esponja. Aquela informação é retida durante muito mais tempo. Se eu vou a uma formação porque eu sou obrigado e o chefe pagou e tal, não sei o que mais, não estou a dizer que não é bom, claro que é, mas eu não estou lá como uma esponja e a informação não é retida durante tanto tempo. Isto está mais do que provado cientificamente. Por isso é que as pessoas que são autodidatas normalmente têm carreiras brutais. Há pessoas que aprenderam guitarra sozinhos, por exemplo, que aprendem muito mais rápido às vezes do que tendo aulas. Não estou a dizer que as aulas não são importantes, claro que são, mas foram pessoas que, ok, eu quero aprender isto, então eu vou aprender isto. Aprendem depois com outras pessoas, não aprenderam sozinhas. São autodidatas porque foram à procura da informação. Porque nós nunca aprendemos nada sozinhos. Então, é nesse sentido. Olha, tu estás a ver este vídeo, foi que tu vieste cá. Ok? Então, tu te sentiste uma certa curiosidade de ver este vídeo. Esta formação vai ser muito mais retida do que se estivesses num dia para lá no escritório e fosse alguém dar formação, mas estavas a fazer as tuas coisas, o chefe disse, mas tens de vir cá, não ias reter tanta. Porquê? Porque aqui tu estás porque tu queres, tu vieste à procura da informação. Então, isso é muito importante. Porque como é que tu usas isto? Como diz aqui,
no primeiro dia da visita na angariação, eu digo que há formas de que o trabalho, eu tenho uma estratégia de venda personalizada para ele, mas não lhe vou dizer agora. Eu vou preparar a estratégia de venda personalizada para o seu imóvel e o mostro-lhe amanhã. A pessoa vai, ok, mas o que é a estratégia de venda? Se a pessoa dizer, mas vai fazer isto, isto e isto, diz, sim, vou fazer isto, se quer mais algumas coisas, mas eu amanhã prefiro fazer tudo direitinho e amanhã mostro-lhe, para criar esta certa curiosidade. E depois aqui, quando estás nessa primeira angariação, é muito importante aqui, tu deves te focar no que deve ser feito e não o como deve ser feito. O que é que eu estou a querer dizer é, tu podes dar a entender que, olha, por exemplo, na cozinha é importante que a gente consiga dar uma noção aqui de limpeza, de área superior, de bancadas livres, e há formas da gente conseguir fazer isso e trazer uma certa vida nas casas de banho. Há formas da gente conseguir fazer isso e eu consigo fazer isto por si. Então eu estou a dizer o que deve ser feito, não dizer como. O como o que é? É tirar tudo de cima dos balcões, bimbis e isso tudo, e pôr nas gavetas, o tamanho do tapete, tirar bananas e muitas frutas que existem às vezes em cima da mesa, limpar a mesa e só colocar limões porque dá noção de limpeza. Então, isso é o como eu vou fazer. Não vou dizer o que eu vou fazer. Quer dizer, neste caso, estou a dizer, vos dar um exemplo. Só que no dia não lhe vou dizer o como. Porque se eu disser o como, não vai criar necessidade, não vai criar curiosidade nem a necessidade de trabalhar comigo. Então, é muito importante. Vocês aí dizem o que deve ser feito. E depois, quando vocês têm a agressão, vocês vão lá e dizem o como. São coisas diferentes. E por último, desapego. Desapego é um gatilho mental muito importante. Muito importante e as pessoas esquecem-se disto. O desapego aqui que é? Basicamente, o objetivo é a pessoa tem de sentir, mas temos numa angariação, e estou numa angariação com o proprietário tem de sentir que é mais importante para ele me dar a angariação do que eu ter a angariação dele. O que eu estou a querer dizer é, eu tenho de sentir, não é fácil, principalmente quando falta dinheiro. Porque quando nos falta dinheiro, nós somos consultores, é a comissão, e há meses que estamos mais apertados do que outros, e estamos às vezes a precisar deste negócio. Mas ele tem de sentir que eu não preciso deste negócio. Ele tem de sentir que para ele, é mais importante para ele que ele me dê a angariação, que ele me dê o seu imóvel para venda, do que eu receber esta angariação. Porque se eu não tenho esta angariação, eu tenho outras. Não quero saber disto, entre aspas. Agora, o segredo disto o que é? Eu tenho de ter cuidado porque eu tenho de dar a entender que eu estou interessado, mas não estou... Estou interessado e estou comprometido, mas não estou agarrado e não estou needy, entre aspas, em inglês. Não estou a precisar disto urgentemente. Não. Mas estou comprometido. E estou comprometido em vender a sua angariação, o seu imóvel, o mais rápido possível. Mas se não vender, não faz mal. Se não tiver angariação, não faz mal. Isto é uma coisa quando nós entramos numa loja e as pessoas entram logo, precisa de ajuda, quer isto, aqui 50% de desconto na segunda peça e tal. Nós quase que fugimos. O que é que nós gostamos? Quando nós entramos e a pessoa só diz bom dia, boa tarde, a pessoa fica no canto dela, entre aspas, se ela vê nós mexermos numa peça de roupa, ela chega ao nosso pé e diz, qual é o número que está a precisar? Eu ajudo-lhe. Nós dizemos, 44. A pessoa pega no 44, nós sentimos, ela não me vendeu. Porquê? Porque eu a quis comprar. Então nós sentimos bem quando somos atendidos dessa forma. Então é isto. Essa pessoa que entende muito sobre vendas. Nós pensamos, outra que entende sobre vendas, que diz, a segunda peça tem 50%. Isso é técnicas agressivas que não funcionam assim tanto. Porque eu não quero voltar a essa loja. Eu só volto a essa loja se for mesmo necessário. Porque eu não me sinto bem lá. Eu vou para outra loja. Com, consigo te ver à vontade e tal, não sei o que mais. E depois, olha, vou ver isto. Olha, parece que é porreiro. Não me chatearam. Tive à vontade. Então, isto é importante. Até, por exemplo, nas casas dos clientes compradores, a pior coisa que vocês podem fazer é o cliente estar calado a ver a casa e vocês começarem a falar. Porque nessa altura ele estava a imaginar a sua mobília lá e isso, e vocês interrompem a imaginação dele. E não se esqueçam que ele compra emocionalmente. Então ele está a imaginar-se lá os filhos e tal, não sei o que mais, e vocês começam a falar, acha que a sala é grande e tal, não sei o que mais. Lá foi. A imagem foi, a imagem rompeu-se logo, então não faz sentido. Vocês querem que a pessoa imagine-se lá. Outra coisa é se a pessoa está a ver rápido, ok? Isso já é diferente, mas isso pode ser até para um outro vídeo falar sobre a parte das visitas. Mas basicamente isto, a pessoa tem de sentir que é mais importante para outra pessoa do que para mim. Foram 6 gatilhos mentais, há muitos mais. Estes são os mais importantes para o ramo imobiliário. Se gostaste, faz like, que é só assim que eu consigo perceber se estás a gostar, se não estão a gostar, se vale a pena continuar a fazer estes vídeos ou não.
E qualquer coisa também faz comentários aqui em baixo, comenta e envia para os teus colegas, para o pessoal do marketing daí da agência, porque pá, isto está ligado com vendas, está ligado com marketing, está ligado basicamente como é que as pessoas decidem. Isto é das coisas mais importantes que tu podes aprender e que infelizmente no ramo imobiliário ninguém fala sobre isto. E fui como fez, na altura, escalar muito a minha facturação, foi isto. Por isso, pá, espero que tenhas gostado. Coloca um likezinho aí em baixo. Vamos vender umas casinhas que elas não se vendem sozinhas.